quando a pessoa passa por coisas extremas, talvez ele não perceba que as pessoas gostam tanto dele assim, né? Ou ele tenha dificuldade de aceitar o quanto as pessoas gostam dele quando ele se enxerga como um indivíduo cheio de falhas, né? E talvez por isso o uso de drogas. Então as coisas começam a ficar bem complexas, né? Aí ele começa a sabotar a própria vida para confirmar as ideias dele de que ninguém gosta dele, quando na verdade é muito diferente da realidade. Sejam bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal. E começamos o vídeo de hoje com uma notícia bem interessante, né? Red Hot Chili Peppers vai lançar a continuação do Unlimited Love ainda esse ano, olha só. Então, se vocês pensaram que a gente ia parar de ter Red Hot Chili Mondays, vocês estão bem enganados. Vai ter muito mais Red Hot pra gente traduzir, interpretar e do que será que o Anthony vai falar nessas letras novas, né? Provavelmente vai ser um assunto completamente diferente das coisas que a gente vem traduzindo até agora. Gostaria de começar o vídeo de hoje dizendo que o meu gosto pessoal não influencia nas músicas e nos artistas que vão ser escolhidos no canal. Eu notei que nos comentários isso tem aparecido um pouquinho assim, e as minhas piadas e as minhas brincadeiras sobre não gostar de baladas são verdadeiras, mas se a tua música favorita ou tu quer pedir uma balada, não deixa o meu gosto pessoal influenciar na tua decisão. Eu gosto sim de hard rock dos anos 70, eu não gosto de baladas na maior parte das vezes, né? Tem baladas muito boas, mas isso não é o que vai influenciar a minha decisão, né? Recentemente teve muitos pedidos de Incubus, teve muitos pedidos de Black Sabbath, então isso sim influencia a minha decisão, mas o estilo, só porque eu não gosto de determinado estilo ou artista, ou embalo no caso, né, de baladas, isso não influencia a minha decisão. Esse canal foi feito para servir, foi feito para ajudar e foi feito para a gente desvendar aí a poesia do maior número de artistas possíveis, e quanto mais a gente variar o conteúdo e a abordagem do canal, mais a gente aprende, né? Esse canal também é para mim aprender e é para compartilhar o conhecimento, e quanto mais pedidos diversificados tiverem, mais a gente aprende alguma coisa com isso. Então, só para deixar claro aí, o meu gosto pessoal, as minhas piadas, elas não influenciam no artista que eu vou escolher. Vamos falar então de John Frusciante, o clássico poeta atormentado pelo peso da fama, né? Esse aí é o grande Frusciante, uma alma muito bela, com músicas fantásticas, e vocês aí foram bem vocais em querer mais Frusciante, e eu estou aqui para servir e atender seus pedidos. Então, vamos ver a música dele, então, Look On. Vamos pro verso 1 então. I can't get through, not in my mind, I resent the self I can find. Então, eu não consigo atravessar, né? Get through pode ser entendido se estiver conversando com alguém e tu disser assim, I can't get through. Quer dizer, pô, essa pessoa é cabeça dura e as minhas ideias não estão conseguindo ser transparecidas. Ou aqui, I can't get through pode ser eu não consigo atravessar. Vamos ver o que ele diz no resto para ver se faz sentido. Not in my mind, né? Amarras, né? Nós na minha cabeça, né? Knots pode ser nós, amarras na minha cabeça, na minha mente. I resent, né? Eu sinto um ressentimento, um rancor. The self I can find. Então, o eu que eu não consigo encontrar. Já ficou psicológico, né? Então, eu não consigo ser claro com os nós, eu não consigo atravessar, passar através dos nós que estão na minha mente. Eu fico com rancor. Eu tenho ressentimento do eu que eu não consigo encontrar. Então aí talvez aí uma personalidade, uma parte dele que se perdeu. Ó, o John aí sempre contemplando as coisas, né? E look on significa contemplar, né? Look on seria olhar ligado, literalmente, mas não faz sentido nenhum. Mas seria tipo assim, se tu falar pra alguém que tá passando por um problema e tu disser look on, é tipo assim, olha pra frente, né? Olhe para o futuro, look on. Mas nesse caso, look on também pode ser a ideia de contemplar, né? O olhar contemplável, a contemplação. I can't get through, I can't get through. Então eu não consigo atravessar, eu não consigo atravessar. Então o John aí já começa esse som como o clássico poeta atormentado que a gente conhece e gosta demais, né? Oh, a paper and a pencil are the best friends I've got. Então o papel e o lápis são os melhores amigos que eu tenho. E aí aqui é clássico do compositor, né? Então, sempre escrevendo, sempre transparecendo suas ideias, sempre transcrevendo suas ideias da mente para o papel. Então ele está dizendo, esses aqui são os meus melhores amigos, porque simplesmente são aqueles... O papel é o ser, né? É o lugar onde ele transfere todas as suas ideias, e é quem ele usa para a sua terapia pessoal aí, né? Tanto é que uma forma muito eficaz de terapia é o journaling, né? Que é a ideia de ter um diário, anotar seus pensamentos no papel, e aqui funciona muito bem quando o cara é um compositor. I went to downtown LA, got picked up by the cops. I didn't get what I wanted, but I didn't care a lot. Então eu fui até o centro de LA, né? LA, Los Angeles, e essa ideia norte-americana, assim, o jeito deles construírem as cidades é meio circular, assim, quanto mais pro centro tu tiver, mais comercial é o lugar, e quanto mais afastado do centro tu tá, mais urbano ele fica, né? Então, algumas cidades
Pelo menos as cidades que eu conheço no Brasil não são assim, porque elas não são muito bem construídas. Então tu tem zonas urbanas misturadas com zonas comerciais. É tudo mais misturado, né? Então é mais esporádico assim, o jeito que as coisas acontecem. E nas cidades mais norte-americanas, pelo menos as principais, sempre o downtown é um lugar mais centralizado, mais comercial, onde tem os distritos de compra, shopping, comerciais mesmo, e aí tu vai vendo que à medida que tu vai saindo do centro, vai ficando mais urbanizado, mais arborizado, né? Então esse downtown tem essa ideia do comércio, mas tem essa ideiazinha também de sujeira, né? Então já fica um pouquinho mais malicioso, porque ele foi pro centro de LA, o downtown, mas ele estava atrás de alguma coisa, a gente já vai ver o que era. Got picked up by the cops. E eu fui pego pela polícia, né? Então, o John estava atrás do quê? Drogas, o grande assunto que o John, o Chili Peppers sempre gostam de falar, né? I didn't get what I wanted, but I didn't care a lot. Então eu não consegui o que eu queria. O que será que ele queria indo lá no centro, né? But I didn't care a lot. Mas eu também não me importei. Então você já tá vendo aí, né, que o John foi atrás de alguma coisa, ou talvez fosse um policial aí escondido, né, e pegou ele no flagra. Essa história eu não conheço, tô inventando, né, mas a ideia é de que ele foi lá, procurou alguma coisa que ele queria, né. Aqui, provavelmente era no auge da sua adição às drogas, então ele já foi lá no centro procurar a sua substância favorita, não conseguiu o que ele queria, mas os policiais acharam ele, né. I saw the life was kidding. Look on, look on, look on. Então, eu vi que a vida estava de brincadeira comigo. Look on, look on, look on. Então, vamos contemplar. Então, ele ficou contemplando essa situação. Talvez até também, estou especulando, não sei, mas talvez essas situações foram uns sinais aí de contemplação para ele mudar os seus caminhos, né? Então, se ele estava atrás de drogas e foi pego pela polícia e não conseguiu o que ele queria, talvez também isso aí fez com que ele tivesse uma perspectiva diferente e começou a contemplar talvez um futuro completamente mutável, né? Onde ele possa sair dessa situação onde ele estava. I'm warning you, I skipped a life to be here. I've got no right, I'm bad luck. Então eu estou te avisando, eu pulei uma vida para estar aqui. Eu não tenho direito e eu sou má sorte, né? Olha que curioso essa ideia, né? Bem interessante o jeito que ele explora isso. Eu tô te avisando que eu pulei uma vida. Então, geralmente, a pessoa que tem essa adição às drogas, às vezes também pode ser literal, que ela usa a substância durante tantos tempos que ela perde a noção do tempo. Mas essa ideia também pode ser do morrer e voltar a viver, ou renascer, né? Então, geralmente, quando a pessoa acaba ficando sóbria, ela volta à sua segunda ou terceira vida, né? Ela tem uma renascença porque ela conseguiu se livrar da adição que estava destruindo a vida passada. Pode ser isso, né? A ideia de pular uma vida também pode ser de que ele perdeu muito tempo, né? Ou teve muita sorte porque já beirou a morte e conseguiu sobreviver e ainda está vivo para ter essa contemplação, né? Aí faz sentido com o nome da música, Look On. E aí, I'm bad luck, eu sou má sorte, é porque ele está dizendo, né? Se tu andar comigo aqui, as coisas ruins vão me perseguir e vão acabar espalhando para os outros que estão ao meu redor, né? Bem interessante, né? Então ele está não só contemplando o que aconteceu com ele, mas ele está dizendo para os outros, ó, cuidado comigo aí que o meu passado é mais sombrio do que eu apresento parecer, né? E aí, como é interessante esse contraste, né? O John é um cara aí que todo mundo sempre considera como uma alma aí mais emocional, emotiva, né? Uma alma mais frágil até, pelo seu jeito de se expressar, de compor e até as letras que ele escreve, e aí ele tem esse contraste com uma adição pesada em heroína, eu acho que era a droga favorita dele, né? Então, uma substância extremamente pesada, uma droga extremamente decadente, né? Que traz decadência para os usuários, e aí tu vê que ele tem esse contraste com uma alma tão bela. Interessante, né? E eu acho que isso aí cria um grande poeta, que é uma coisa que a gente também... Eu eu tenho pensado muito sobre isso, né? Que hoje em dia a gente quer tanto... Existe uma vertente que é tanto eliminar o sofrimento da vida das pessoas, que ao invés de ensinar as pessoas a sofrer com inteligência, eles querem simplesmente eliminar o sofrimento. E aí a gente está criando uma geração muito frágil, que ao menor sinal de dor já acusa o grito, e aí não consegue nem se reerguer ou sair dessa situação, né? Então, tempos modernos aí que a gente tem que refletir sobre isso. E aí essa letra do Frusciante também já me remete muito a isso, que ela faz muito sentido com o que está acontecendo hoje em dia. Oh, I used to feel a lot, things used to be alright, so much was going on, I'm empty now inside. Então eu costumava sentir muito, né? Porque ele é um cara emotivo, um cara de emoções, então ele sente bastante, né? Tem suas emoções afloradas. Things used to be alright. As coisas estavam bem, né? Costumavam estar bem. So much was going on, I'm empty now inside. Então muito estava acontecendo, mas agora eu me sinto vazio. Aqui eu consigo fazer uma analogia com a ideia também das drogas
e com a fama do Chili Peppers, né? Como ele se removia dessa ideia da fama, né? Ele sempre teve esse conflito entre ser famoso e não ser, então a ideia dele se remover do sucesso pode trazer esse vazio e também a ideia da sobriedade, né? Ele remover as drogas ou ir para uma clínica ou se reabilitar também faz com que ele sinta esse vazio. E aí o que dá esse contraste também na vida dele, ainda mantendo essa ideia do vazio, é que ele viveu duas situações muito extremas, né? O sucesso que a maioria das pessoas não sabe como lidar e ninguém, como diz o Joe Rogan, ninguém foi feito para ter tanto sucesso, né? E aí isso eu acho muito real, assim, muito verdade, né? Ele atingiu um nível onde ele é adorado por pessoas no mundo inteiro. Milhões de pessoas gostam das músicas que ele faz. E a ideia é muito ingênua a gente achar que isso só traz benefício, né? Isso deve mexer muito com a cabeça de uma pessoa ser muito famoso. E aí ele diz, né, que muitas coisas estavam acontecendo e agora ele se sente vazio, é porque ele removeu duas coisas muito extremas. E a segunda é o uso de drogas, né? A droga de preferência do John Frusciante era a heroína, que é algo extremamente extremo. E aí quando tu fica sóbrio ou remove isso, o que acontece com muitas pessoas que têm personalidade aditiva e acabam se envolvendo com drogas de todos os tipos, mas nesse caso drogas pesadas ou o uso contínuo de drogas pesadas, é quando tu remove isso, é um vazio extremo, né? Isso tem que ser feito com muita cautela e com muito cuidado, porque aí quando ele sente o withdrawal, né, que é a ideia de remover, a remoção, são os... Eu até esqueci o nome o que withdrawal significa em inglês, mas é quando tu tira, né, tu retira essa substância ou esse elemento que faz tanta diferença na vida da pessoa, tu acaba causando um impacto, um certo estresse, um certo trauma, né? Então ele está dizendo assim, agora eu me sinto vazio, porque ele removeu duas coisas que estimulavam muito a mente dele. When I thought life was terrible, things were going fine. Aqui a gente tem uma bela amostra de poesia do Frusciante, né? Quando eu pensei que a vida era terrível, as coisas estavam indo bem. Então, na verdade, isso aí fala muito, claro, psicologicamente analisando, né? Mas fala muito com muitas pessoas, porque às vezes a gente acha que a nossa vida tá ruim, mas só uma perspectiva, uma pequena mudança de perspectiva, a gente pode notar que a nossa vida não tá ruim, nem perto comparado com a de outras pessoas, né? E às vezes a gente acha que o nosso sofrimento é maior do que o do outro, ou às vezes a gente acha que só o nosso sofrimento importa, mas às vezes tu compara a tua situação com a de outros e tu vê, tá, minha vida não tá ruim, tão ruim assim, né? Mas claro que nesse caso aqui do John, ele só conseguiu se dar conta disso com perspectiva, e esse é o nome da música, né? Look On. Agora, com perspectiva, ele disse, na época eu tava reclamando, eu achava que a minha vida tava terrível, mas na verdade as coisas estavam muito bem. Vincent called as a setup, look on, look on, look on, né? Então o Vincent, que é um grande amigo aí do Frusciante, ele ligou as a setup, né? Então aqui eu não conheço essa história, mas tipo, called as a setup é assim, ele disse que foi uma armação, que foi armado, né? Mas o call pode ser assim, ó, ele me ligou e me disse que foi armado, ou pode ser, called as a setup pode ser aquela ideia do poker, né? I call, eu chamo, que é ver o que vai acontecer. Então o Vincent pode ter apostado ou pode ter dito assim, ó, vamos ver, talvez ele disse, ó, isso aí pode ser uma armadilha. Então tem as duas situações, né? Ou esse cara disse que era, ou ele avisou o John que poderia ser uma armadilha, né? Como eu não conheço a história, se alguém conhece mais a fundo a história do Frusciante, o amigo dele, Vincent, talvez exista uma história aí onde esse cara avisou ele sobre algumas coisas que iam acontecer na vida dele. E agora ele diz, look on, look on, look on, ele está contemplando as coisas que aconteceram. It's not right, I lost my fame. It's a cheap trick, I wanna do it again, I've got no life. Então não está certo, eu perdi minha fama. É um truque barato, eu quero fazer isso de novo, eu não tenho vida. Olha só, curioso, né? Acho que de tudo que eu li do Frusciante e dos Chili Peppers, essa é a única frase que eu acho curioso o John ter usado, né? It's not right, I lost my fame. Não é certo, eu perdi minha fama. Mas será que agora aqui o fã pode me explicar melhor, né? Será que ele foi expulso do Chili Peppers pelo uso de drogas? Porque ele dizer que não é certo perder a fama vai contrário a tudo que a gente conhece sobre o John, né? Que é ele não querer ser famoso. Então ele dizer que não é certo é muito curioso ele ter escolhido essa palavra, né? Quando na verdade tudo que a gente vê sobre ele é ele recusando a fama, né? It's a cheap trick, I wanna do it again. Então é um truque barato, eu quero fazer de novo, né? E aí isso aí remete à ideia do Cheap Trick, que é aquela banda dos anos 70, né, que é muito boa, por sinal, Cheap Trick, que é usar os truques baratos para enganar a plateia, né? Mas na verdade não é enganar, né? É usar todos os truques possíveis para fazer com que as pessoas se sintam satisfeitas quando vão assistir um show ao vivo, né? Dar para a plateia mais do que elas pagaram pelo ingresso para que elas saiam satisfeitas. I wanna do it again. Eu quero fazer isso de novo. Aí agora sim, né, complementa bem o que a gente sabe sobre o Frusciante, né? As saídas e vindas dele com a fama. I've got no life, eu não tenho vida. É que já ficou meio dark essa letra, né? Oh, I'm a separate entity from the guy I was before.
Here nobody wants me, I hope for something more. Então eu sou uma entidade separada da pessoa que eu era anteriormente, né? The guy, o cara que eu era anteriormente. Então, muito interessante, né? Como ele falou ali na outra parte do verso, né? Na outra parte da música ele diz, eu pulei uma vida para estar aqui, eu não tenho direito, eu sou má sorte, né? E aí agora aqui faz sentido com essa ideia, né? Eu sou uma entidade separada da pessoa que eu era anteriormente. Então essa ideia de pular uma vida realmente faz sentido com o que a gente tinha interpretado antes, que é ele ser uma pessoa diferente justamente por estar tão perto da morte. Here nobody wants me, I hope for something more. Aqui ninguém me quer e eu esperava por algo mais. Interessante, né? Acho que aqui o John tá meio se vitimizando, porque todo mundo quer o cara, todo mundo gosta do cara, né? Então, essa ideia de aqui ninguém quer ele também já deu uma vitimizada na situação. Mas é claro que quando a pessoa passa por coisas extremas, talvez ele não perceba que as pessoas gostam tanto dele assim, né? Ou ele tenha dificuldade de aceitar o quanto as pessoas gostam dele quando ele se enxerga como um indivíduo cheio de falhas, né? E talvez por isso o uso de drogas. Então as coisas começam a ficar bem complexas, né? Aí ele começa a sabotar a própria vida para confirmar as ideias dele de que ninguém gosta dele, quando na verdade é muito diferente da realidade. I flip through empty pages I thought I wrote on. I can't tell what is dreaming. Look on, look on, look on. Então aí, né, eu passo por páginas vazias que eu pensei que eu tivesse escrito. Eu não consigo dizer o que é um sonho, mas eu contemplo, contemplo e contemplo. Bem curiosa essa parte, muito legal, né? Eu li aquele livro do Nick Sixx, né, o Heroin Diaries, o Nick Sixx aí notoriamente um cara que usava heroína, e ele escrevia, diz ele, né, que ele passou 1 ano usando heroína e escrevendo num diário os pensamentos dele, né? Mas na verdade, muitas das coisas... Claro que o Nick Sixx é muito conhecido por aumentar as suas histórias, né? Então, eu acho que deve ser um pouquinho diferente do Frusciante. Mas o Nick Sixx, ao contrário do Frusciante, ele quer atenção, ele quer que as pessoas, né, contemplem ele o máximo possível, né? Que é exatamente o contrário da personalidade do John. Mas ele diz também, né, que aí, muitos momentos ele se perdia nas suas escritas e aí tinham passagens que ele ficava semanas sem escrever. Então, nesse sentido, faz uma conexão com essa letra do John, né? Então ele diz aqui, né? Eu passo por essas páginas que eu pensei que eu escrevi. Então talvez ele estivesse aí num high tão grande, né? Tão consumido pelas drogas que ele achou que estivesse escrevendo várias ideias e na verdade ele não tinha escrito nada. I can't tell what is dreaming. Eu não consigo discernir o que é um sonho. Então aí, notoriamente, né? E de novo remetendo a essa ideia de que ele foi consumido pelas substâncias, pelas drogas, mas ele contempla, contempla e contempla, né? Baita música, grande reflexão, como sempre, né? John é muito difícil de ter algo dele que não seja muito reflexivo e com umas ideias muito boas, repleto de poesia e com suas harmonias e com sua voz aí, seu jeito de cantar fascinante, né? Então essa foi a Look On do John Frusciante. Quer pedir uma música pro próximo episódio? Deixa embaixo nos comentários. Tem um entendimento melhor sobre essa letra? Deixa embaixo também. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry From My English. Quem sabe inglês não precisa pedir desculpa.